Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live nessa quarta-feira, dia 30/4, às 7h30 da manhã. Então bora lá falar sobre mais um tema que vai te ajudar a destravar o seu intestino e desinchar a sua barriga, sem remédios. Bom, então, na live de hoje eu quero falar sobre disbiose e intestino preso, qual que é a relação dessas duas coisas, né, dessas duas disfunções. E como que você pode melhorar essa disbiose, como que você pode tratar esse intestino para que você consiga, de fato, melhorar a disbiose e, consequentemente, destravar o seu intestino, tá bom? Bom, vamos lá então. Primeiro a gente precisa entender o que é disbiose, né? Então, disbiose é um desequilíbrio de microbiota, tá? E essa microbiota pode ser tanto um desequilíbrio de microbiota intestinal, quanto desequilíbrio de microbiota vaginal, quanto desequilíbrio de microbiota oral ou por todo o trato digestivo, tá? Bom dia, Cleide, seja bem-vinda. Então, a disbiose, gente, ela não é algo exclusivo do intestino. A disbiose, ela pode acontecer em qualquer parte do seu trato gastrointestinal. É mais comum que seja no intestino. Porém, quando a gente tem uma disbiose oral, uma disbiose esofágica, uma disbiose do estômago, né? Porque a gente tem bactérias em todas as partes do nosso trato digestivo, isso vai acabar impactando indiretamente no seu intestino também, tá? Então, por isso que fala-se mais dessa disbiose voltada para o intestino, porque no intestino a gente tem uma quantidade maior de bactérias e é mais fácil, é mais comum que essa alteração, né, que esse desequilíbrio de microbiota, ela se dê no intestino do que em outros lugares do trato gastrointestinal. Mas eu posso ter, por exemplo, uma disbiose de vagina, eu posso ter um desequilíbrio de microbiota vaginal, das bactérias da minha vagina também, tá? Então, isso não necessariamente é somente no intestino. Então, essa disbiose é esse desequilíbrio de microbiota, e aqui eu vou falar de intestino, tá? Então, eu começo a ter mais bactérias ruins do que boas, né? Ou eu começo a ter um aumento do número de bactérias do meu intestino, além do que é o normal, né? Então, a gente tem que ter ali uma quantidade X de bactérias e aí pode acontecer de você aumentar a quantidade dessas bactérias e, principalmente, você ter mais bactérias patogênicas do que bactérias, né? Bactérias ruins do que bactérias boas. Então, isso vai caracterizar uma disbiose, né? Gabi, e quais são as causas dessa disbiose, né? Então, a disbiose, ela pode acontecer por vários motivos, né, gente? Então, desde uma dieta inadequada, uma dieta muito obstipante, uma dieta rica em ultraprocessados, uma dieta rica em alimentos que te causam sensibilidade alimentar, né? Então, isso pode causar uma disbiose, por exemplo. Até o uso de uma medicação, então, eu tava normal, aí eu tive uma infecção, tomei um antibiótico. Isso pode levar a um processo de disbiose, de desequilíbrio de microbiota intestinal, ou um medicamento para depressão que trave o seu intestino, por exemplo, né? Então, tudo isso pode levar a uma disbiose, né? Um desequilíbrio de microbiota intestinal, certo? Além de que, né, pode acontecer também a disbiose por conta de algum tipo de infecção. Então, um Covid, uma dengue, uma infecção de urina, uma infecção de garganta, dependendo de como é essa infecção, de como está essa infecção, naturalmente você pode também desenvolver uma disbiose, você pode também ter um desequilíbrio da sua microbiota intestinal por conta dessa infecção por vírus, por uma bactéria, por algo nesse sentido, né? Então, isso pode desorganizar o seu organismo e, consequentemente, te levar a um quadro de disbiose, né? De desequilíbrio de microbiota intestinal, certo? Bom, e aí, gente, essa disbiose, esse desequilíbrio de microbiota, ele pode levar ao intestino preso, né? Ou vice-versa, o intestino preso pode causar uma disbiose. Por quê? Quando eu tenho uma constipação crônica, né? Então, quando eu tenho ali a vida toda vivendo com o intestino preso, vivendo com um intestino que funciona a cada 3, 4, 5 dias, com uma alimentação que não melhora o funcionamento do meu intestino, né? Com uma alimentação obstipante e tudo mais, quando eu tenho sempre o intestino muito preso, eu posso virar a levar a ter uma disbiose por conta disso.
Justamente porque se eu tenho constipação, então quer dizer que eu tô comendo, eu tô ingerindo alimentos que não estão fazendo o meu intestino funcionar e as minhas fezes estão paradas ali no intestino. Então as minhas fezes, elas estão, eu formo o bolo fecal e as minhas fezes ficam ali no meu intestino. Então essas fezes, elas vão apodrecendo ali naquele intestino. Isso vai aumentar a proporção de bactérias chamadas putrescina e cadaverina, que são dois tipos de bactérias que são inclusive muito relacionadas ao risco de câncer, né? Então elas aumentam o risco de câncer. E aí justamente porque essas fezes vão apodrecendo ali dentro do seu intestino, porque o seu intestino funciona a cada 3, 4, 5 dias, vai aumentando essa proporção de bactérias ruins. Então, putrescina e cadaverina, como mesmo o próprio nome diz, né, podre, cadáver, né? Então, fezes mortas ali, bactérias ruins, a gente aumenta essa proporção dessas bactérias, né, de bactérias patogênicas, de bactérias ruins, e aí, consequentemente, isso vai levar a um quadro de desbiose. Por quê? Não era para eu ter esse tipo de bactéria no meu intestino. Era para eu ter bactérias boas, bactérias que a gente chama de bactérias saudáveis, né, no meu intestino. Só que quando eu tenho o intestino muito preso, eu tenho uma constipação crônica, eu vou naturalmente ter uma dificuldade maior, né, vou ter uma facilidade maior para ter maior proporção dessas bactérias ruins, né? Então, é isso que acontece. Gabi, então assim, tá bom, eu entendi que eu tenho desbiose, né? Quais são os sintomas? Constipação, diarreia, distensão abdominal, você pode também ter muito cansaço, muita fadiga, né? Pode afetar em outras áreas da sua vida, como ter uma queda de cabelo, unhas fracas, coisas nesse sentido, tá? E aí, eu preciso tratar essa desbiose, né? Então, se você é uma pessoa que tem constipação crônica, que você tem uma desbiose por conta dessa constipação, a primeira coisa que você vai fazer é tratar a constipação, né? Então, se você melhora o funcionamento do seu intestino, se você melhora a regularidade de funcionamento do intestino, naturalmente você já vai começar a melhorar dessa desbiose. Porque lembra que o que provavelmente causou essa desbiose na pessoa que tem constipação crônica é o fato dessas fezes estarem apodrecendo ali dentro do intestino, estarem aumentando a proporção de bactérias ruins, de putrescina, de cadaverina, né? Então, quando a gente tem um tratamento da constipação crônica, né? Então eu vou fazer um protocolo para restaurar o meu intestino, que vai desinflamar esse intestino, depois eu vou fazer um protocolo para estimular o funcionamento do intestino, depois eu vou fazer um protocolo para ativar o meu metabolismo, reduzir a distensão abdominal causada pela desbiose, aí eu vou começar a ter um tratamento adequado dessa desbiose, tá? Então, gente, é um mito que quem tem desbiose, e a maioria das pessoas que tem constipação crônica, elas têm desbiose, não pode comer fibras, não pode comer sementes, tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que adequar, a gente tem que ajustar as quantidades, tem que melhorar isso daí, né, ou colocar isso de uma forma estratégica, de uma forma organizada, mas você pode sim comer fibras, comer sementes. Por quê? Porque são alimentos que vão, em boas quantidades, te ajudar no funcionamento do seu intestino, tá? Então, o que acontece é que, quando a gente pensa em desbiose, e principalmente essa desbiose causada por uma constipação crônica, eu tenho que entender que eu preciso tratar a constipação para que a desbiose melhore, para que essas bactérias elas fiquem mais equilibradas e para que eu reduza a proporção de cadaverina e de putrescina, tá? Então, a gente precisa entender isso. Então, não tem alimentos proibidos, tem alimentos que às vezes vão fermentar mais e que naturalmente uma pessoa com desbiose e distensão abdominal não vai ser interessante para ela, né? Não que seja proibido, mas em algum momento do tratamento ela vai precisar retirar esses alimentos, tá? Bom, então é isso. Então, quando a gente tem uma desbiose por intestino preso, a gente tem que fazer um protocolo para melhorar essa constipação crônica, beleza? Bom, então era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim ou me mandem um direct, né? Se tiverem alguma dúvida sobre desbiose, sobre constipação. Já fiz story hoje falando sobre essa pessoa que não sente o intestino. Então, ai, Gabi, parece que meu intestino nem existe. Então, o que tá acontecendo? O que eu posso fazer pra melhorar, né? E aí, qualquer dúvida que tiverem em relação a isso também, mandem um direct, deixem lá pra mim ou deixem aqui nos comentários também, tá bom? Qualquer dúvida é só falar. Eu desejo uma quarta-feira abençoada, iluminada pra vocês. Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado. Mais um feriadão aí, gente. Meu Deus do céu. Esse ano tá bom pro CLT, né? Que tira sempre feriado. Mais um feriadão aí.
Então, assim, uma quarta-feira abençoada, iluminada pra vocês. Amanhã estarei aqui normalmente, mesmo sendo feriado. Sexta-feira também, tá bom? Que o dia seja incrível, que dê tudo certo, que tudo flua da melhor forma possível e que Deus esteja com vocês em todos os momentos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 7h30 da manhã.